Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira aqui, de volta com vocês. Programa Acendendo Você, para trazer um novo tema aqui, um tema para nós refletirmos mais uma vez em torno da nossa construção, do nosso autoconhecimento, do que nós podemos fazer pela nossa, pelo nosso eu, né? O que que cada um de nós pode fazer por si, pela sua construção, pelo seu caminho de transformação. Antes de iniciar, vou pedir para o pessoal que está chegando se inscrever no canal, acionar lá o sininho das notificações, para que mais pessoas possam também compartilhar desse conteúdo que nós gravamos aqui com vocês. E hoje eu trouxe um tema aqui interessante, que se refere a quem é o obsessor, ou pode ser, em nossas vidas. Por que eu trouxe esse tema dentro de um programa que fala de construção de si mesmo, do encontro de si mesmo? Porque, tradicionalmente, pelas linhas de conhecimento que nós temos, seja ela religiosa, filosófica, sempre se fala do obsessor, daquele que perturba a paz ou a condução da consciência plena das pessoas, como sempre alguém externo, né? Algumas religiões, algumas filosofias falam, né, dos obsessores como seres de pouca luz, ou de pouco encontro, né, dos seus caminhos de consciência, que afetam, né, diretamente algumas pessoas que são mais suscetíveis, mais sensíveis. Entretanto, eu trago a reflexão hoje aqui para que nós possamos analisar o quanto nós, cada um de nós, pode se tornar um obsessor. Ao invés de ser, né, o objeto da obsessão, nós podemos, muitas vezes, nos comportar de tal forma que nós nos tornamos obsessores. Como isso acontece? Como é que eu posso, né, me colocar como um verdadeiro obsessor, se eu não tiver cuidado? Claro, aqui eu trago a reflexão a vocês, não é, obviamente, para que nenhum de nós promova uma autoacusação, uma autocensura, e sim uma análise sincera de si e um cuidado, porque muitas vezes o inflamar dos ânimos, das emoções, né, do querer convencer, aquelas boas intenções que muitas vezes nós somos tomados, né, de querer mostrar para as pessoas aquilo que nós estamos adotando como nossos caminhos, né, pode se tornar, para um momento de cada um, às vezes uma verdadeira obsessão. O que nós entendemos que poderia ser, né, algo para iluminar o caminho das pessoas, para quem não está preparado, se torna uma verdadeira perturbação, de fato. Por isso é muito importante nós medirmos, né, o tamanho do momento de cada um, né, termos essa noção, procurarmos essa noção, mas será, né, será que aquele povo todo da minha família, que me faz muitas vezes ser, né, aquela, não digo ovelha negra é muito pesado, mas aquela ovelha diferente, de uma cor diferente do rebanho, se de fato o rebanho está disposto a ouvir os nossos discursos, as nossas pregações. Porque é um fato também que eu venho observando, chegamos num momento que há necessidade também de um refletir em relação ao nosso silêncio, que tanto já foi dito, né, em outras lives, em outros momentos, em relação ao nosso silenciar. Não silenciar por uma omissão, um abandono, né, das nossas pretensões em dividir realmente o que é o campo de uma iluminação, de uma possibilidade de um despertar ou da consciência, mas de um cuidado necessário. Por que eu digo isso? Porque nós estamos realmente no limiar de grandes acontecimentos, grandes transformações energéticas do planeta,
que afetam não só o planeta fisicamente, mas cada um de nós fisicamente, psiquicamente e mentalmente, de tal forma que aqueles que estão despertos, que podem sim mostrar, eu entendo particularmente, isso é uma opinião própria e eu estou adotando isso, que é o momento do silenciar para que se revele algo maior e aí sim, a quem está no processo, né, desperto ou em despertar, possa contribuir com os demais ou aqueles que ainda não estão, né, nas mesmas vibes, nas mesmas ondas, nos mesmos ritmos e assim mesmo com o cuidado de não se tornar isso que eu estou explicando hoje para vocês, né, um obsessor, né? E quando nós podemos correr o risco de sermos obsessores, né? Quando nós procuramos fazer prevalecer as nossas ideias, impor a nossa realidade a outrem. E nós, no afã das nossas pretensões, conseguimos fazer isso com muita facilidade e se transformar o nosso falar, o nosso ser, a nossa presença numa verdadeira obsessão, de tal forma que aqueles que não estão exatamente abertos e despertos se sentirem perturbados. E não se punam ou sintam que isso, né, é algo que precisa mudar, o planeta precisa mudar, a humanidade precisa mudar. Não, você, eu, cada um que pretende precisa mudar, que tenha consciência disso. Os demais estão nos seus tempos, que podem, né, ser o agora, como pode ser ainda um futuro, um outro momento, em um outro planeta, uma outra situação, uma outra época, que pertence a cada um. Outra questão muito importante, que pode se tornar uma obsessão de nós, né, de cada um de nós a um terceiro, é a nossa crítica, o nosso julgamento, a nossa condenação, sem ter exatamente o conhecimento de causa ou conhecimento da realidade do outro. Então, cuidado, né? Temos que cuidar da crítica, da condenação, daquela avaliação né? Porque o grupo, porque a minha família, porque os meus amigos, porque faça a sua parte e se pacifique com isso, para que a sua parte seja importante para você. Porque se você transformar o seu processo de iluminação numa obsessão, nada disso vai te servir. Porque o campo de uma, né, angústia pessoal, de uma preocupação, e às vezes para alguns ainda de raiva, de irritação, às vezes até de mágoa. O que que é? Isso é uma desconstrução da consciência. A iluminação não está diante disso. Recentemente, numa live, eu disse, né, para quem nos escuta aqui, que a finalidade da busca da consciência é se realizar diante da felicidade, da alegria, da iluminação. E não de uma luta feroz, né, obsessiva, sim, se não houver, né, o campo de uma autoponderação em torno de tudo isso. Então, o se revelar no despertar precisa, né, em primeiro lugar, nos colocar num estado de harmonia e paz dentro do nosso íntimo e com os nossos pares, com os demais. Estar pronto ou pronta a grandes revelações nos dá, sim, a capacidade de compartilhar isso, mas na medida pela qual nós não criamos invasões, atitudes invasivas e que não traz nem benefício a nós, muito pelo contrário, porque nada mais
deprimente, triste do que você está num processo de despertar ou desperto, e de repente ter a consciência ou a percepção que não está te servindo de nada esse despertar. A sua percepção, a sua sensibilidade está sendo objeto de autodestruição por conta, né, de uma possível, né, atitude obsessiva diante daquilo que você sabe e daquilo que você enxerga. Por isso, este cuidado. Essa live de hoje traz em si, né, algo muito sutil e muito próprio, a construção de um cuidado, né, de uma autoproteção, né, entre o que nós enxergamos, o que nós construímos e o que nós podemos compartilhar. Outra forma de ser obsessivo e prejudicar as pessoas é quando nós batemos o pé de forma a forçar o outro a seguir a nossa vontade. E vejam, consciência não depende de vontade, não é feita pela vontade de ninguém, nem mesmo do Criador, tanto quanto de nós, que somos sementes da criação em desenvolvimento. Então vem aquela boa pergunta a ser feita de nós para nós mesmos. Quem somos nós para impor uma vontade pessoal em relação à atitude dos demais? E isso eu falo de coração para vocês, com bastante cuidado, que isso acontece muito a quem a gente se relaciona emocionalmente. E aí, ambiente familiar, o grupo de amigos, pessoas que nós não são caras, por vezes nós temos uma preocupação de querer transformá-las naquilo que nós temos a vontade de ser e de exercer. Desde que cada um faça a sua escolha. Porque se você, no seu processo de autoconstrução, de consciência, não levar uma mensagem que possa ser assimilada de forma pacífica, por mais que você detenha toda a verdade no seu falar, no seu ser, você não será ouvido ou ouvida. Daí, então, né, nosso cuidado para não transformar tudo que nós desejamos de maior e mais iluminado em obsessões. Outra forma de nós nos descuidarmos é quando nós invadimos ou burlamos o livre-arbítrio alheio, fazendo crer ou querer crer ou criar a ideia de que as pessoas têm que trilhar o nosso caminho e não o de cada um. Cada um tem o seu caminho e cada um tem o direito de um dia olhar para quem quer que seja e dizer para si mesmo: olha, quem sabe não tem razão, quem sabe o caminho não é esse, eu realmente não posso me transformar. Portanto, né, respeito ao caminho, respeito ao momento de cada um é muito importante. Outra questão que pode ser uma obsessão é exigir do outro que faça por nós algo que nós cabe fazer. Então, isso é uma linha divisória muito sensível no plano do despertar, dentro de processos pessoais, nos quais cabem a cada um que está em despertar fazer, mas não exigir que os outros façam, porque é uma missão pessoal de cada um. O despertar é algo absolutamente pessoal. De um processo coletivo a um trabalho individual. O coletivo vai funcionar pela iluminação, pela força, por uma egrégora iluminada, diante do trabalho individual de consciência de cada um. Portanto, né, é importante saber
que o caminho é seu, então faça o que lhe é permitido fazer. Faça o que sua consciência permitir, o que o seu entendimento revelar. E não exija isso de quem não está disposto, preparado ou preparada, ou não entende esse processo. Outra questão que pode se tornar uma obsessão é a interferência numa pseudo-ajuda ao outro, sem nos preocupar se isso é adequado ou se é melhor. Apenas seguindo aquilo que nós cremos ou acreditamos como sendo melhor. E isso acontece no plano da caridade descuidada, onde muitos hoje praticam a caridade uma verdadeira atitude de obsessão. Porque o que eu chamo de caridade descuidada é aquela que alimenta a miséria, ou que faz com que ela exista, que ela não se extingua. Porque extinguir os processos de carência é algo complexo, e que não é simplesmente alimentar aquele momento e tudo se resolve. Até porque já ficou claro em outras lives que nós falamos aqui, que o processo de ascensão não está relacionado a isso, está relacionado a outros processos mais importantes de autoiluminação. Que a caridade sozinha em si não te leva aos planos de uma ascensão consciencial. Muitos já fizeram e continuam fazendo caridade nesse mundo sem cuidar do seu processo de conhecimento, de autoconhecimento, de autoconstrução. O que leva, né, a uma possibilidade de um repetir e de um verdadeiro assédio. Se nisso não houver devido cuidado. Outra questão que pode ser obsessiva é quando desejamos comprar o afeto das pessoas com presentes, regalias, benesses, mimos, esperando algo em troca. Isso parece assim muito óbvio e muito comum falar aqui, até porque nós estamos falando de consciência, nós estamos falando de algo em oitavas superiores, num plano mais elevado, mas não deve se esquecer que isso ainda é comum e mais comum do que se imagina. Ganhar vantagens em cima das pessoas, né, comprando relações afetivas ou interesse conveniente, porque o verdadeiro afeto, o verdadeiro amar, não depende de condições nem vínculos. Daí então nós falamos muito sobre o amor incondicional, que é o verdadeiro amor. Condições vinculadas a interesses egoístas, nada resta nisso, além do que exatamente é, interesses egoístas. E isso pode ser objeto, né, de uma verdadeira obsessão, uma verdadeira interferência negativa na vida de terceiros. Uma obsessão também pode vir quando nós não permitimos o crescimento do outro, que ele se desenvolva, com o medo que ele se torne melhor do que nós. Saibam vocês que isso também não é difícil encontrar. Essa preocupação que muitos não demonstram, não querem demonstrar, ou não querem que se perceba, mas é plenamente perceptível. Até porque, falando de tudo, todos esses poréns, né, sobre uma possível atitude obsessora hoje, se revela nesse mundo uma coisa muito certa: ninguém mais se esconde atrás do que é, ninguém mais disfarça. Só pessoas muito alienadas e muito
né, desprendidas de uma consciência rasa, não precisa ser nem uma consciência profunda, não percebem as pessoas que estão à sua volta. E se percebem e não têm reação, estão sendo recorrentemente desonestas. Porque usar também a falha do outro em detrimento de interesses manipuladores é uma atitude para lá de desonesta. E pode ser obsessiva também, porque manipular as pessoas tem muito de uma atitude obsessiva. Porque manipular as pessoas é controlar o que elas sentem, o que elas pensam e como elas sentem a vida. E isso pode ser mais comum do que se imagina, até nas pequenas relações da vida. Outra questão que pode ser uma obsessão muito grande, isso está muito no seio familiar em algumas situações, é fazermos tudo pelo outro ou pela outra e não permitimos que ela ou ele faça, que cometa seus erros e aprenda sozinho. Isso acontece muito nas relações familiares entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre mães ou esposas dentro do ambiente familiar. Muitas vezes não se permite o desenvolvimento necessário ao ser humano, que aprenda a se cuidar para que possa cuidar de alguém. Isso eu falo para todos. Na questão dos papéis sociais, que já foram tão questionados e ainda são, o que se revela é que, se não existem exatamente os papéis tão bem definidos como já existiram, pelo menos que haja o direito de aprender a exercer um cuidado de si, para que possa cuidar do outro. E se vê numa educação precária que se tem na sociedade, muitas vezes não se permitir esse amadurecer. Existe a proteção negativa de não deixar o fazer, não chamar a participação do que pode levar ao desenvolvimento, por exemplo, de um jovem, dos jovens, porque quem não sabe se cuidar não cuida de ninguém. Isso é muito importante. A superproteção pode ser, sim, um dos maiores assédios que existem entre seres humanos. Outra questão que pode ser obsessiva é a verborragia. O que é a verborragia? É quando nós damos verdadeiras palestras em relação às nossas crenças ou ao que nós acreditamos, sem com isso verificar se tudo aquilo que está sendo dito pode ser assimilado. E tem um pior nessa história, quando isso está baseado em crenças pessoais. Isso é muito perigoso. As crenças pessoais, elas podem se tornar e são invariavelmente obsessivas, porque são crenças, não são convicções. Isso que nós temos que ter cuidado. Que o nosso ego nos obriga muitas vezes a criar crenças diante de regime de crenças ou dúvidas, que é o malefício da dúvida que nós falamos aí semana passada, aí faz um pouquinho de tempo. Entre dúvidas e crenças, que é da mesma ordem, né, que cria a ignorância institucionalizada, pode nascer um verborrágico ou uma verborrágica que se repete naquilo que acha que é o certo, ou que pode até ter algo de certo para si, para os nossos processos pessoais. Mas será que tem para todos? Será que todos esperam, desejam ou querem beber da mesma fonte? Ao menos neste momento? Portanto, né, um discurso longo, cheio,
né, de altos posicionamentos sobre determinados assuntos, pode ser sim uma gigante obsessão, perigosa e negativa, porque, né, o que é a verborragia? É o falar excessivamente, quando até as coisas que podem ser mais verdadeiras perdem o seu sentido. Outra questão também que pode ser obsessiva é a crença que o outro deve corresponder aos nossos padrões, os nossos modelos, a nossa religião, nossos costumes, nossas crenças, e no que nós entendemos como ideal de ser. Isso cria verdadeiras amarras existenciais, verdadeiras celas, que não merece aquele que não está no seu momento ainda, te acompanhar nisso. Por isso, o mais importante de tudo é se mostrar a servir de exemplo, a servir quando lhe pedem, lhe perguntam, mas não oferecer de forma impositiva posicionamentos pessoais. Uma questão também que pode ser obsessiva, e aí ela tem uma abrangência bem grande em tudo que a gente falou até agora, nessa live de hoje, é quando o nosso posicionamento gera o conflito, a discórdia, a desunião, a confusão, intrigas, fofocas, distorções da verdade, que acabam até prejudicando o outro. Então, uma fórmula bastante básica e eficiente para se evitar esse assédio ou esta obsessão é verificar. Vai criar conflito, angústia, discussão? Retira o assunto ou se retira dele. Não é a meta do despertar ou do processo de consciência esse tipo de resultado. Não aceitou, não aceita, se retire. Se retire do assunto. Evite. Ah, mas um grande debate pode ser sadio, sim, no campo intelectual, no campo acadêmico, no campo das ideias, não no campo da construção de consciência. Como aqui nós falamos de construção de consciência, de subir à oitava consciencial humana, o processo é um pouco mais sutil, mais sensível e mais importante, no sentido de nós evitarmos essas desconstruções. Outra questão que pode se tornar obsessiva e descuidada é quando nós vivemos reclamando. Reclamando do mundo, da atitude das pessoas, daquilo que nós entendemos que ainda não é aceito, transformando a nossa relação com o mundo e com as pessoas em algo tóxico. Porque, vejam, diante daquilo que nós construímos dentro da nossa meta, do nosso caminho, nós não podemos vislumbrar ou nos descuidar e nos tornarmos tóxicos. Senão, é óbvio que diante de tudo que a gente falou hoje aqui, né, perde todo o sentido. De tal forma que ser obsessivo no seu impor é ser tóxico, é intoxicar as pessoas, não é trazer a verdade ou a verdadeira luz. Então, diante de tudo que nós conversamos hoje aqui com vocês, referente a esse plano, né, de autoconstrução,
e de nos enxergarmos, é importante ver cada um de nós, o nosso processo, como nós lidamos com esses fatores relacionados à nossa consciência e à nossa relação com o mundo e com as pessoas. Feito isso, a nossa trajetória será uma trajetória verdadeira. Quanto mais nós trouxermos a verdade para a nossa realidade, mais estaremos no caminho da iluminação. Isso é uma máxima que não deve deixar de ser dita, nem lembrada, nem relembrada. Coloque a verdade na sua realidade, sendo que a realidade é a sua forma de ver o mundo, e você estará subindo, né, nesse patamar de consciência, que é uma busca pessoal de cada um, diante do trabalho que a gente procura transmitir para vocês aqui. Então, estou aqui no meu minuto final, quero deixar meu carinhoso abraço a todos, minha gratidão à TV Crom, a Cris de Pascoal, que permite nós gravarmos esse programa hoje, a todos que estiveram aqui presentes e ainda o pessoal que vai nos assistir, convidando, né, todos a próxima semana nós continuarmos nesse andar da construção de si, da consciência e desse crescimento, deixando também a lembrança de que tudo que foi dito hoje aqui é para que seja usado de forma carinhosa consigo mesmo, não crítica, não como uma autocensura, mas um carinho pessoal de uma transformação verdadeira, que você possa realmente utilizar nesse seu caminho de despertar, um verdadeiro caminho de quinta dimensão, de uma esfera mais ascensionada de luz e de vibração. Então, muito obrigado e até a próxima semana.